Agora aqui na Vale FM, a bênção do dia com Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui para meditar, refletir a Palavra de Deus, que hoje, nesse dia em que iniciamos, logo no início desse nosso novo ano que nós estamos vivenciando aqui, e o Evangelho de hoje é de Mateus 4, de 12 a 17, depois do versículo 23 a 25. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulão e de Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulão, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diferentes enfermidades e tormentos, os endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindo da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham, o Evangelho de hoje que nós ouvimos vem nos chamar a atenção para nós nesse momento aqui que nós estamos vivenciando. O Evangelho nos fala desse momento do início da missão de Jesus, que começa logo após a prisão de João Batista. Jesus, quando soube que João foi preso e estava condenado à morte, e ali então Jesus começou a sua missão, começou a evangelizar, fazer aquilo pelo qual ele veio, que é salvar a humanidade. E Jesus começa anunciando que o reino de Deus ele já se está presente, já se faz presente, já está no meio da humanidade, já está no meio de nós. E é interessante que o reino de Deus é a própria pessoa de Jesus. Quando ele fala do reino de Deus, ele está falando da sua pessoa. Essa presença do reino é o próprio Jesus que se faz presente, veio como o Salvador da humanidade, Salvador de toda a humanidade, e ele veio justamente para fazer cumprir aqui entre nós, no meio de nós, o reino de Deus. E Jesus vai começar justamente naqueles lugares que eram mais desprezados na época, como nós ouvimos aqui, que eram tidos assim como os lugares considerados dos pagãos, daqueles que não acreditavam em Deus. E é interessante que são os pagãos, os pecadores públicos, que serão os primeiros a acolher Jesus, são os primeiros a aderirem ao reino de Deus, são os primeiros a reconhecer que Jesus ele é o Salvador, é o Messias, o Deus enviado a nós para nos salvar, para nos libertar. E Jesus ele vai então cumprir com aquilo que é a sua missão, proclamando primeiramente o reino de Deus, a boa nova do reino. E nesse proclamar a boa nova do reino de Deus, as pessoas que foram aderindo, acolhendo esse projeto, essa proposta de Jesus, que foram reconhecendo que ele era o Messias, o Salvador, diz a palavra que vinham para ouvi-lo, para escutar, para aprender com Jesus, para se deixar ser ensinados por Jesus, mas também vinham para serem o quê? Curados, libertados de todas as suas enfermidades. E aqui as pessoas que eram curadas, libertadas, eram pessoas que tinham diferentes situações nas suas vidas. Por quê? A missão de Jesus é justamente isso:
libertar-nos totalmente, por inteiro. Não existe nada que Jesus não possa fazer, não existe nada que Jesus não possa, não existe nada que Jesus não possa nos libertar. Então, seja de uma paralisia, seja de uma possessão, seja de uma surdez, de uma mudez, de uma cegueira, de uma lepra, tudo isso, os que confiavam, acreditavam em Jesus e iam e se colocavam diante dele, ele ia libertando, ia curando, transformando a vida dessas pessoas para mostrar, né, que ele veio justamente com essa missão, a missão de libertar a humanidade de todas e qualquer situação. Então, seja de suas doenças físicas, psicológicas, espirituais, de tudo isso Jesus veio com esta finalidade para libertar, veio para fazer cumprir esta que é a vontade de Deus de libertação total da humanidade. E depois diz a palavra, né, que diante de tudo isso que Jesus realizava, uma numerosa multidão o seguia, o acompanhava. Foram muitas pessoas que acolheram Jesus, mas também outras tantas que não o acolheram, principalmente aquelas pessoas que tinham influência, tinham poderes, não se sentiam atraídas por Jesus. Não que não reconhecessem que Jesus, aquilo que Jesus fazia era verdade, era sério, mas porque entendiam que seguir Jesus, eles corriam risco daquilo que eram seus interesses, suas escolhas que eles haviam feito. Então era mais fácil você se colocar como contrário, se opor a isso. E foram muitos também que se opuseram a Jesus. E são esses que vão, no final da missão de Jesus, levar Jesus à consequência da sua paixão, morte na cruz. Mas para mostrar assim que, como eu dizia, que para Deus não existe limites. Mesmo que existisse um grupo que não quisesse, que se opuseram, que até mataram Jesus, achando que com isso tirariam de cena, pelo contrário, Deus mostra que com ele ninguém se mete. Ele sempre vai encontrar um meio, uma maneira de mostrar para nós que quem está no comando é ele. E mostrando quem está no comando, no final, mesmo Jesus tendo sido morto na cruz, crucificado, Jesus ele é ressuscitado, para mostrar para nós que a missão não acabou de Jesus. E a missão de Jesus ressuscitado, ela continua no meio de nós, até hoje. Para dizer assim para nós que se nós vivermos também a nossa vida, não tivermos medo dos percalços da vida aqui hoje, não tivermos medo de testemunhar Jesus e viver o Evangelho, também a nossa vida não se encerra. Mesmo depois da morte, a nossa vida ela vai continuar em Deus na ressurreição, na vida eterna. Essa é a promessa de Jesus para nós. Então que nós sejamos fiéis seguidores de Jesus, para que caminhemos com Ele aqui, mas também já nos preparando para eternamente estar com Ele, caminhando com Ele na eternidade, após a ressurreição, esperamos receber dele um dia na glória dos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso os abençoe, nos guarde, nos proteja. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.